Meus amigos, quanto tempo de estrada, né? E agora a gente vai ter algum tempo para recordar, que certamente não vai ser suficiente. Das 2 últimas vezes que nós estivemos juntos foram 6 horas de conversa cada dia e podia ir mais. Não gosto nem de lembrar disso, Mônica, porque fico pensando que vocês nunca não convida esse pessoal para vir aqui em casa. Né? Saíamos mal, mas querendo lá, tentando sair, não consegue. Da próxima vez vocês vão dormir lá, porque aí no dia seguinte a gente continua. E a gente pensando aqui, né, muito tempo mesmo que a gente é amigo. Aí estávamos aqui conversando sobre como que cada um chegou. O Theo já nasceu, conta pra gente. Eu já estava, né? Eu cheguei a Betânia no começo da Betânia, em 1966, quando ela foi fundada, né? Então estou por aqui. Já era filho do pastor da primeira igreja presbiteriana de Niterói, de que a nossa Betânia é filha. Então foi assim. Acho que depois do Theo, eu sou a mais antiga, né? Com pouquinha diferença. Mas eu cheguei, vocês já devem ter ouvido o Theo falar muito, que eu estudava no Centro Educacional de Niterói. Foi a coisa mais interessante, porque a Meise era da minha sala. E eu nunca vou esquecer que ela estava falando da segunda vinda de Jesus para uma amiga. E eu fiquei ouvindo aquilo e falei, vem cá, como é que é isso? Na sua adolescência, né? Adolescente. Devia ter 13, 14 anos. No Centro Educacional. Aí ela, vendo meu interesse como boa evangelista, me chamou para ir, tinha uma reunião no Mini Browns, uma reunião pentecostal. E eu tenho uma gratidão enorme a ela e a família, porque eu era muito nova. Todo domingo o doutor Assir passava lá em casa. Pai da Meise. Pai da Meise, acho que ele tinha um Aero Willis. Doutor Gil também. O pessoal mais novo nem sabe o que é Aero Willis. Não é nada que voa, não é? Mas aí iam, e eu fiquei talvez uns 2 anos frequentando, foi o Mini Browns. E depois tinha uma reunião numa escola. Qual era aquela escola? Otávio Carneiro. Isso. Não, Otávio Carneiro? Bom, sim, e aí depois um dia ela me chamou para vir para Betânia e não saí mais. Coisa boa. Então, e aí depois foi Emília. Vocês chegaram mais ou menos juntos, né? Emília chegou um pouquinho antes de Acho mim. que um pouquinho antes. Quer dizer, eu cheguei na casa do Dr. Romeu antes de você, né? Falar do Dr. Romeu também, né, amor? Pode ser que alguns hoje já não conheçam, mas de uma forma muito carinhosa a gente lembra onde a igreja começou, né? E também o avô do Gera, o pai da Marcinha, da Estela, né? Do André. Então, gente muito querida do nosso coração. Mas você quer falar ou eu falo? Não, você fala, depois eu conto. Então, eu acho que eu era católica, sim, aquelas missas e tal, mas a minha família já estava assim num processo de conversão, já tinham tido conhecimento, já frequentavam outro lugar em Niterói, né, uma igreja ou uma comunidade, o S8, e frequentavam lá muito envolvidos, e eu ainda não. E ainda insistia que eu era católica e precisava ser. Eu e tinha um irmão mais novo. Mas aí eu trabalhava num curso de inglês e a irmã da Mônica trabalhava comigo. E um dia, num final de semana, eu tive a impressão que eu tinha visto a irmã da Mônica. Olha só como que Deus usa as situações, até os nossos equívocos. Eu tive a impressão que eu tinha visto a irmã da Mônica na igreja católica, na missa que eu estava, e ainda achei que estava na fila da comunhão. E aí, isso aconteceu no domingo. Na segunda-feira, quando eu cheguei no curso e tal, ela chegou também para trabalhar, e eu fui, e eu admirava muito ela, achava assim muito bonita. Ela tinha um namorado na época,
Ela fazia medicina, ou estava quase formando, fazia. e o namorado também. Eu achava um casalzinho, me atraía assim, achava muito bonito. E aí eu fui toda animada a dizer para ela, eu te vi ontem. Ela, aonde? Eu falei, na missa. Ela falou, eu na missa? Não, querida, você não me viu. Eu falei, não, eu vi, insisti com ela, você estava na fila da comunhão. Ela falou, não, de jeito nenhum. Não, eu falei, na missa dos jovens do Santuário das Almas? Ela, não, eu não vou. Eu falei, você não vai à missa? Onde você vai? Olha só, gente. Aí ela falou, não, eu sou evangélica, eu vou na igreja Betânia. Eu falei, gente, você é evangélica? Que coisa bonita, eu não podia imaginar. E eu tinha estudado com uma outra pessoa que era daqui, a Eunice Sertal, e uma vez ela tinha me convidado para ir a uma reunião de jovens, onde é a ESA, onde foi a ESA, né? Que o pastor Antônio Elias ia lá, eu acho que era aos sábados à tarde, e fazia de vez em quando uma reunião. Ela me chamou, e como eu também tinha muita admiração por essa colega, eu falei, eu não posso deixar de ir. Eu fui nesse encontro e tal. Então, quando a irmã da Mônica me falou que ela... Eu falei, gente, tem muita gente legal nessa igreja, muito jovem. E a irmã da Mônica foi muito carinhosa e falou para mim, vai na igreja, mas olha só, não só vai, eu vou te pegar. Eu falei para ela, você faz um mapinha para mim? Ela fez logo, me deu aquele mapinha todo. Aí eu falei, gente, agora eu preciso ir, que ela foi muito atenciosa. Me deu um mapinha e ela disse, não, mas quando você quiser ir, você me fala, você me liga que eu te pego e tal e tal. Aí eu falei, tá bom. Gente, eu fiquei uns 2 meses com aquele mapinha na bolsa e não ia, aí eu me senti incomodada. Eu falei, gente, eu que perguntei, ela me atendeu e eu não estou respondendo a isso. Aí um dia na minha casa, a minha família já ia para a igreja, oravam muito por mim, achavam que eu não ia me converter, que meu coração não seria quebrantado um dia e tal. Mas aí teve um domingo que eu decidi, eu vou, nesse final de semana eu vou. Gente, eu era assim, muito caxiazinha, muito bobinha. Eu me programei, eu fui numa missa de manhã, porque eu queria vir no culto da noite, que ela tinha dito que tinha os jovens. Aí eu me preparei, foi também uma situação muito legal em casa, que eu tenho certeza, minha família orava toda por mim. E quando eu falei para minha irmã mais nova, né, que também é esposa de pastor, e eu falei, você pode ir na igreja hoje comigo? Ela, na igreja? Você vai na igreja? Qual igreja? A missa? Você já não foi? Eu falei, não, eu hoje vou numa igreja. Aí minha mãe ficou toda animadinha e falava, vai com ela, vai com ela. Aí a minha irmã falou, tá bom, eu vou com você sim. Gente, foi muito bonito, porque eu vim à igreja aquele domingo. Quando eu cheguei na porta, era na Betânia pequena, da Major Freud, mas quando eu cheguei na porta, eu olhei a igrejinha e eu vi a irmã da Mônica sentada logo ali atrás, no último banco. E quando ela virou, que ela me viu na porta, ela me tratou assim, me chamou, me acolheu, senta aqui e tal, tal. E numa preocupação, aí ela falava assim, você volta outro dia, porque hoje o nosso pastor, que é muito querido, não está aqui, e ele foi numa outra igreja e os jovens foram com ele para cantar lá com ele, você volta outro dia. E ela ficou me cercando de cuidados, mas a coisa linda é que eu sentia muita paz e uma certeza no coração. Eu tinha vontade de dizer assim para ela, pode ficar tranquila, porque já aconteceu aqui o que precisava acontecer. Eu encontrei o lugar que eu precisava. Amém. E aí foi assim, realmente, nunca mais voltei, nunca mais precisei ir na missa de manhã para ir na igreja à noite, porque desde naquela época, eu acho que isso foi em outubro de 76, eu acho que foi. 1976. 1976. 48 anos. 48 anos, Theo. Gente, só para fechar. E aí o Theo faria ano em novembro, logo depois. E aí eu fui assim, um gancho que Deus usou de uma forma linda, porque o meu irmão mais novo, que não estava ainda, estava com uma vida muito, muito desregulada, tudo muito tortinho. E aí eu me uni também, a minha família orando por ele, e isso aconteceu em outubro, a minha vinda. E aí o Theo fazia anos em novembro, e ia ter a nossa reunião de mocidade na quarta-feira, e depois a gente ia para casa
do Theo, do pastor Antônio Elias, para comemorar. E eu convidei o meu irmão assim e falei, vamos comigo, nosso pastor e tal. Ele já ouviu falar, ele falou, vou sim, vou sim. Gente, eu olhava para ele com aspecto muito ruim, muito doidinho assim. Mas ele foi também, dali a vida dele mudou. Aí, coisa linda, toda a minha família veio para a Igreja Betânia, saíram todos das 18 e toda a minha família, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minha irmã e outras, todos viemos para cá, foi muito bonito. Emília, olha só, você sabe que eu lembro bem desse encontro Theo. de aniversário? Eu imagino, me lembro Theo. muito bem. Eu lembro. Você foi muito carinhoso com ele, Theo. Ele ficou muito tocado, muito tocado. Ele falava de você, desculpa, amor. Ele falava de você com muito carinho, muito carinho. Theo, só um parentezinho eu vou deixar. Uma coisa também legal é que quando eu cheguei na Igreja Betânia, uma das primeiras pessoas que eu vi foi o Theo, logo no início. E aí eu lembrei que eu tinha estudado paralelamente com ele no liceu. Acho que ele era uma turma antes, mas eu vi, falei, é aquele colega do liceu. Então, só isso. Não, mas... Eu lembro, porque era um momento assim especial. A gente estava vivendo uma onda de avivamento assim muito linda, né? Muitas conversões. E aí eu lembro que eu guardei a cena daquela rapaziada toda sentada ali no chão da casa da sala, né? Não era muito grande, mas estava cheio, aquela meninada toda. E aí teve um momento em que era um culto que a gente fez, não me lembro quem que estava tocando. O Josué ainda não tinha chegado na área para tocar e tal, né? Mas a gente cantou com muita intensidade. E aí houve um momento de uma palavra, de uma mensagem. Eu me lembro... Que coisa boa. Claramente, assim, de ver a garotada em lágrimas, né? Chorando naquele impacto do... Ai, coisa bonita. Quantas vezes nós tivemos experiências Mas estou ouvindo aqui cada um de vocês e pensando, gente, os caminhos de Deus são muito maravilhosos, porque a coisa mais improvável de acontecer era um dia eu chegar na Igreja Betânia. Porque com todas essas coisas... Só Theo, que eu acho que era provável. Eu falo assim, Mônica, porque vocês estavam aqui, mas eu estava totalmente longe disso aqui, completamente, né? Eu vim de Belém, né? E daqui do Rio de Janeiro era o porto, o centro do meu trabalho, né? E daqui eu viajava, né? Eu acho que quase que metade do mundo sabe que eu era da Maria Mercante. Então eu viajava daqui para todo lugar. E fui encontrar também a minha ligação, depois definitiva, com a Igreja Betânia, muito longe daqui. Um casal que eu encontrei em Londres, numa dessas muitas viagens que eu fiz, descobri que eles eram crentes. E eu também crente, mas completamente afastado da comunhão, não ia em igreja nenhuma e tal, e vivia como alguém que nunca tinha tido nenhuma experiência com Cristo, embora tenha nascido no lar, e eu tive experiência. A palavra estava toda guardada, dobradinha aqui do lado do meu coração. Então, quando eu descobri que eles eram crentes, então nós criamos uma amizade muito, muito intensa, assim, ainda durou, essa viagem ainda durou uns 10 ou 15 dias até nós chegarmos no Brasil. E quando eu cheguei, nós chegamos em Santos, no Porto de Santos, a Estela e o Emílio me fizeram prometer que quando chegasse ao Rio, eu iria visitar eles na casa deles, o Tupiniquins, número 25, até hoje eu lembro. Onde a Igreja Betânia Onde a Betânia começou. Olha as ligações que Deus foi fazendo. Até então, igreja não significava nada para mim. O assunto igreja, né, durante muito tempo, durou essa amizade de 74 até 76. Eu indo à casa deles, e quando eu chegava no Brasil, no Rio, eu ia para a casa do Dr. Romeu, eles fizeram um quartinho lá para eu ficar com eles e me tratavam como um filho. E a Massinha, sempre muito
mobilizadora, disse, vamos à igreja com a gente? Eu falei, não, qualquer dia eu vou com você lá e tal. Mas isso demorou muito. Eu fui embora em 1976. Eu estava assim numa crise muito, mas pense numa pessoa triste e deprimida, né? Então eu pensei assim, eu quero morrer, então vou morrer perto da minha família, perto da minha mãezinha lá, que foi uma viúva que criou todos os filhos sozinha, que meu pai morreu jovem ainda, com 48 anos. Eram quantos filhos, Jô? 12. 12? 12. E agora só tinha 11 agora, só 11, que o mais velho tinha morrido num acidente. Então a mamãe criou todo mundo, Mônica, sozinha. Eu sabia que eram 12. Uma mulher pequenininha, mas que fibra, a mamãe. Hoje meus irmãos mandaram uma foto, eu estava olhando, gente, pequenininha, mas muito, muito brava, assim, firme. Então eu fui para lá para morrer perto da mamãe, porque eu queria morrer, né? E lá eu tive o meu encontro assim, restaurador com Cristo. Também no meio de um acidente de carro. E eu então comecei a questionar dentro de mim, por que eu não morri agora? Porque eu não queria me suicidar, isso eu não queria. Eu queria morrer, mas não queria me suicidar, tirar a minha vida. E aí ali Deus conversou comigo no íntimo da minha alma. Já naquele tempo eu estava preparando para escrever o Quarto Secreto. E então eu dei uma resposta a Deus aqui no meu coração. Disse, porque Deus me convidou assim, porque você que diz que já fez tudo, não examina o que você recebeu desde a infância, que está aí no seu coração. E eu disse, eu quero. Eu falei, eu quero isso. Se não for isso, então eu não tenho mais o que fazer aqui. Então eu era muito oprimido, dormia pouco, fumava cigarro, muito cigarro, nunca usei droga nenhuma, nada de droga. Mas eu fazia tudo provocando o meu organismo para ver se eu adoeci e não tinha que ficar mais aqui, com 23 anos. Quando, em setembro, eu tive esse encontro com Deus, aí dormi uma semana, dormi quase que uma semana inteira, porque eu não dormia, me alimentava muito mal e bebia com os amigos, não era um ébrio, mas bebia com os amigos e fumava só para autodestruição. Para ver se acontecia alguma coisa lá. Não gostava de fumar, mas fumava. Então, quando isso aconteceu, eu dormi uma semana, assim, mas muito bem. Tinha uma dor de cabeça crônica. Depois eu descobri assim, eu estou sem dor de cabeça, e estou dormindo, e estou comendo e gostando de comer. Eu me lembro que uma vez eu falei para a Estela, se inventasse um comprimidozinho para não ter que comer, eu tomava só o comprimido para não ter que ter o trabalho de mastigar e lembrar que eu estou fazendo o que eu não gostaria de fazer. Então isso aconteceu e logo surgiu dentro do meu coração, agora eu quero conhecer aquela igreja que a Marcinha me convidou. Não sabia que era Betânia, não sabia que a igreja tinha começado lá, não sabia de nada, né? A igreja já estava ali na Major Frois. E eu cheguei, virei o ano na estrada, porque eu fiz uma viagem de volta, assim, fui a Teresina, fiquei uma semana com meu irmão, esse irmão também que já faleceu. Fiquei uma semana em Fortaleza, no hotel, na praia praia do Futuro, ali. E depois de Fortaleza eu vim direto, sabe, até o Rio de Janeiro. Né, não, vim de ônibus, pulando de ônibus, aí pegava outro lá e tal, e vim assim. Cheguei e fui direto para a casa do Romeu. Cheguei na casa do Romeu e me receberam com carinho. Eu nem disse que eu ia chegar lá, a cabecinha como era boa. Cheguei, me receberam com carinho. E eu me lembro a primeira vez que eu fui à Igreja Betânia, encontrei lá o Theo, Ronaldo Miguel, Ângelo. Não lembro se você estava, Monique, naquela época. Não lembro. Porque era uma reunião de quarta-feira. Quarta-feira. Quando você chegou, eu estava. Já nesse estava. Dia específico. Era uma quarta-feira até a reunião. Quinta era o culto de doutrina da igreja, né? Então eu cheguei lá, cara, mas eu estava encantado já por Cristo no meu coração.
me lembro do Theo, eu olhei para o Theo e falei assim, esse cara é um cara bom, bondoso. Agora o Ângelo, que depois vai ver isso aqui, o Ângelo, eu pensei assim, eu estou com medo dele. Eu achava o Ângelo muito irônico, desse jeito dele, aquela brincadeirinha dele. Então eu fiquei pensando, não sei se eu vou dar bem com o Ângelo, não. Mas depois você viu que estava enganado, né? Estava totalmente enganado. Tinha sido um equívoco. Hoje em dia eu fico pensando desses pilares que Deus coloca na vida da gente para construir a gente. Então o Theo e o Ângelo foram assim instrumentos de Deus. Eu era uma plantinha muito fraca, muito frágil, mas cheguei assim na Igreja Betânia. Já cheguei com meu violãozinho a tiracolo e começamos a fazer o louvor na igreja e depois fomos para o seminário juntos, e aí a gente vai... Vocês vão saber. Josué tinha um repertório assim, de músicas não evangélicas. Ixi, Maladinha, né? eu cantava uma noite inteira sem repetir e assim nada. aconteceu, né, Josué? Na casa da Tererê, que era uma irmã aqui da igreja, que acompanhava a juventude e tal. Que também o acolheu, né, que Theo? acolheu você e tudo. A gente virava a noite, Josué ali no violão. Era muito engraçado, Theo, porque eu já na igreja, mas eu continuei a viajar, acho que mais uns 3 anos eu viajei ainda. Como oficial da Maria Mercante. Como oficial da né? Maria Mercante. Aí as pessoas perguntam, José, você mora onde? Em Niterói? Eu falei, eu moro lá com uma viúva. Ele, é rica? A viúva era dele. Falei, não, ela é uma mãe para mim e tudo mais. Contrário de rica, Tererê. Contrário de rica. É difícil desbancar. Né? Pois é. São Sebastião. Mas foi um tempo muito maravilhoso, porque a minha vida estava totalmente restaurada. Foi nesse tempo que letras assim que surgiram vieram ao meu coração. Quando o homem abre o coração e aceita de Cristo o amor, vê o mundo pela primeira vez tão belo como Deus o criou, das flores que o aroma sentia, a maciez acariciava, como um cego que em trevas vivia, para as suas lindas cores nunca antes atentara. Aí fui escrevendo essas coisas e textos bíblicos, então isso já está durando mais de 40 anos essa história, né? E agora, no meio de tudo isso, né, tinha uma garota na igreja que já estava prometida pelos outros para mim. E só depois que eu fui perceber. Foi muito bom, né, meu amor? Muito bom. Não, e essas histórias, eu lembrei aqui, falando das histórias e falando do Theo e Ângelo, realmente como que Deus usava, gente, como que Deus usava. Eu não sei se o Theo vai lembrar disso e se a Mônica sabe. Eu conhecia Jesus assim na Igreja Betânia, né? E o meu coração logo ficou assim muito mexido. Eu ia amando. Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião, num culto, e foi falado de dízimo. Falei, dízimo, as pessoas dando dízimo. Quero entender isso melhor, porque na Igreja Católica é uma coisa diferente. Aí eu fui para a irmã da Mônica e perguntei. Aí ela me explicou direitinho, meu coração ficou tão alegre. Logo a partir dali eu comecei a participar, né, ofertando o meu dízimo. Mas aconteceu uma coisa muito bonita, gente, que eu lembro assim, marca, Mônica, eu não sei se ele sabe disso. Passou um final de semana, eu tinha vindo à igreja, vinha de manhã, de noite, e às vezes tinha reunião de oração de manhã, antes do culto de domingo, e eu gostava de vir e tal e tal. E aí eu ouvia falar assim, hora devocional, tempo com Deus. Eu falava, como é que é isso? Como é que é isso? Gente, aí eu estava na minha casa uma vez, no início da semana, e eu estava de férias. Porque, como eu falei, né, eu trabalhava no curso de inglês, fazia faculdade de manhã, trabalhava a tarde toda, até a noite trabalhava. Mas eu estava de férias, eu em casa pensando. Aí eu liguei para a casa do Theo. Theo, não sei se lembra disso, mas eu tenho a noção, o quadro visto. Aí eu liguei, Theo, eu queria conversar com você, naquela época não tinha celular, né? Sobre hora devocional. Ele falou, você pode dar uma chegadinha aqui? Eu estou em casa, você vem aqui e tal. Eu fui, cheguei lá na casa dele, chamei e tal. Aí nós fomos na Igreja Betânia, na igrejinha ali. Aí sentamos ali, Theo me explicou, falou, Theo, e eu lembro do salmo que ele falou, Salmo 63. Ai, gente, aquilo já banhou minha alma.
Falei, gente, que coisa linda. E ele com toda a paciência ali me explicou e falou, você pode pegar uma passagem assim, você pode pegar uma passagem que tenha sido ouvida na igreja e tal. E a partir dali eu comecei, de fato, a entender o que era esse tempo com Deus, hora devocional. Gente, e eu tenho essa marca minha vida, sabe? Que como fez bem para mim, como fez bem aquilo, ter sido acolhida, ele ter falado aquilo, eu nunca esqueci. Eu acho esse salmo maravilhoso, já vi o Theo falar e citar várias vezes, mas fez muito bem. Então a gente vai ver esse cuidado de Deus. A partir daí, né, as nossas vidas aqui se entrelaçaram. Uma coisa linda que eu acho que não dá para explicar, né? Deus nos uniu, e é muito lindo a gente lembrar do começo. Quem hoje vê a Betânia, esse prédio maravilhoso, não tem ideia de como as coisas eram pequenininhas, né? Essa reunião de quarta-feira era nos fundos daquele salão que já era pequeno. Eram assim 5 pessoas, 6. Começou num banco. Tinha um banco, 3, 4. O Gilzinho ao violão, já faleceu, foi presbítero da Betânia, ele tocava. E Deus fez assim um movimento, um avivamento, uma coisa que só quem viveu sabe. Eu acho que a partir dali foram lançadas as bases de tudo que hoje a gente tem aqui na Betânia, que pela graça de Deus, através das novas gerações, vai continuar. Mas é muito lindo e avivamento muito comprometido, né, Mônica? Muito comprometido. No domingo a gente vinha, né, de manhã, aí muitas vezes ficávamos em jejum, não almoçávamos e ficávamos direto para a reunião das 5 horas, que era a reunião da mocidade, e 7 horas tinha o culto. Íamos na padaria tomar lanche. Isso mesmo. Às vezes fazíamos aqui, né? Comprava. E assim, acho que a gente... intervalo, né? Dos jovens pro culto. Suquinho de caju. A gente tem que ressaltar, assim, o papel fundamental realmente do reverendo Antônio Elias, né? Que abriu todo o espaço, nunca botou nenhuma barreira. À medida que né, esse avivamento foi acontecendo, parece que os jovens foram transbordando e ele foi deixando... Mas acolhendo de uma forma. Logo depois do culto da noite, acho que era praticamente nosso, né? Dos jovens. E eu me lembro também que eu custei a ser batizada. Eu frequentava, porque eu achava assim muito sério. Eu falava, não, tem que ter... Aí um dia eu falei isso com o reverendo, ele, filha, você já é convertida, vem. E eu me lembro que aí fui batizada por ele. No mesmo domingo, ele avisou que ia ter batismo. Aí eu fui junto com a Isabel, a Elisa, da Lúcia Molina. E tinha mais alguém que eu não consigo lembrar. Mas aí acho que nós 4 foi amor à primeira vista, né? Josué falou dele com Ângelo e Theo, e eu com Emília. Nós éramos uma duplazinha, né, Emília? Intrépida. Muitas experiências muitas. A gente discipulava quem chegava, a gente lembra muito da André. Como é que a mãe da André falava? Que nós duas éramos... Uma chegava com vestido lá embaixo. Uma saia longa, não sei o quê. Que era eu. E que a gente chegava e ficava um tempo. Elas brincavam assim, que precisava botar a vassoura atrás da porta. Para espantar a gente, Mas a gente via que tinha um carinho, né, Mônica e Andréia, vivendo uma experiência linda. Andréia Bacinha. Eu lembro que a Andréia, a primeira vez que veio na igreja, num culto evangelístico, ela sentou do meu lado. Primeira vez, do meu lado, e chorava. Ela também era católica e com uma Bíblia e tal, uma experiência bonita. Uma conversão linda. Depois ela foi pro... Aí vale a pena, né, Moniquinha e Emília e Josué, lembrar disso. A Andréia estudava engenharia na turma da Sandra Todesco, que
está aqui até hoje. E que eu acho que é a Sandra que trouxe a Andréia. Acho que a Sandra já estava aqui. Mesmo, Eu sei que era isso. E havia cultos assim regulares a cada mês de evangelismo, que a garotada promovia, né? A gente promovia, fazia um momento especial, louvor, música e tal. E numa dessa que a Andréia veio, se converteu, né? E depois se tornou missionária, hoje mora na Dinamarca. A família dela também veio para Cristo por conta dela. E eu lembro de André, eu indo já, isso mais tarde, indo trabalhar na Petrobras, pegava um ônibus que saía de São Francisco e ia até o Rio, né? E ela às vezes ia, e olha, ela ia com a biblinha, gastava 1 hora fazendo devocional, lendo Bíblia no ônibus, né? Se tornou uma evangelista, né? Também é hoje, ela tem essa que vocês discipulavam, iam lá à casa dela e a mãe, Dona Ângela, né? Precisava botar a vassoura do lado da porta para espantar vocês duas. E aí começaram os romances, né? Como o José estava falando, que vocês começaram a namorar antes da gente. A Emília era minha confidente, que eu logo, o José falou que quando olhou para o Theo a primeira vez, falou, ele é uma pessoa boa. Eu tive também, porque não foi amor à primeira vista, mas foi uma coisa que eu via, acho que era mesmo o Espírito Santo, né, Josu? Uma luz, uma coisa nele que eu nunca tinha visto. Naquela época, as minhas amigas da escola, que não eram da igreja, ficavam sempre encantadas com surfista, iam para Saquarema, aquilo não me dizia nada, sinceramente, mas a hora que eu vi, eu falei... Aí disse tudo. E aí eu achava que ninguém sabia que eu gostava do Theo, só a Emília. Depois eu fui saber que não por Emília ter contado, mas que todo mundo percebia. Moniquinha, você foi a vencedora, né? Porque era... A concorrência era pesada, né? Não, mas a questão aqui que é bom esclarecer a concorrência pelo lado dos jovens, homens, era assim simples, porque não havia, a gente estava começando, tinha pouca oferta. Não, isso é modéstia do Theo. E aqui, Moniquinha, não, eu ia dizer que, não sei se eu vou pular alguns capítulos, mas possível que a Moniquinha era minha parceiraça de juventude. Nós éramos, né? A gente ficava presidente da mocidade, né? Éramos nós aqui. A gente fazia, eleições. Aquelas eleições, todo ano tinha eleição. O Henrique Calado também fazia parte. Que chegou pertinho da gente. Pois é. Mim. E aí, numa dessas, Moniquinha e eu éramos os dirigentes e tudo, então a gente era muito parceiro. E nós todos orando, então ela não acredita nisso. Mas a dificuldade de eu começar a namorar é porque eu dizia assim, se namorar, tem que dar certo, casar, tem que dar certo, porque a gente é muito amigo, né? Tem muita comunhão e tudo mais. Então ficava naquela hesitação. Aí lá no seminário, a gente já no seminário, Josu e Ângela me deram uma força boa, né? Empurrãozinho. E aí, agora ou nunca, né, Josu? A Mônica estava assim meio desencantada, já queria morar na França e tudo mais. E eu sentia também que havia um fã-clube aqui na igreja se formando em torno dela. Isso nunca houve. Sim, senhora, eu que sei. E aí, fazendo uma exegese de um texto de Gênesis, não é bom que o homem esteja só. O Espírito Santo me falou mesmo, além de Josué. O Espírito Santo falou por meio de Josué e Ângelo, né? Que a gente ficava no seminário internado lá no mesmo quarto e tudo. Aí eu estudando, pensei assim, bom, se Deus está dizendo que não é bom que o homem esteja só, por que eu estou aqui achando que, né, até quando que vai ficar? Então assim foi. Vou tomar uma decisão. Não vou falar mais não sobre esse assunto, tudo, né? Mas eu era tão esquisito assim, tão envolvido na isso era mesmo, né? A gente super envolvido. Então, num retiro de carnaval, nosso envolvimento máximo. Nós já namorando. Já tínhamos começado a namorar, mas era um namoro assim tão
distante, porque eu ficava naquela, né? Que um irmão nosso, aqui, jovem àquela altura, chegou junto da bichinha, que já era àquela altura minha namorada, e aí ela me falou, ó, você tá tão assim, né? Tá em dúvida, tá percebe que a gente só namora quando sai da igreja, você vai me levar em casa, tu não tinha... Mas tem alguém querendo tá furar me a pedindo... fila. Mas uma coisa que eu queria registrar, né? Eu fiquei realmente anos, né? Esses dois acompanharam, apaixonada e Theo. Diz ele que era por causa disso, mas não chegava junto. E um dia, numa vigília pequenininha, o Theo não estava, não sei se foi quando ele estava em Aracaju, o reverendo Antônio Elias olhou para mim, vocês sabem, né, disso, falou, Sei não. filha, aquele jeito dele, me fala um número. Aí, pena que eu não vou saber reproduzir. 8, eu falei 8. Aí ele fala outro. Aí não sei, não lembro se era 13. Aí ele falou, agora me fala um livro da Bíblia. Eu falei Gênesis. Aí ele foi lá, abriu, você não sabia disso não, Emília? Josué também não? Abriu, aí viu Gênesis, acho que era 8 e tal. Aí o versículo era assim, e foi Abraão mandou Abraão buscar esposa para seu filho. Aí eu não sei se Deus falou a ele também. Ele falou, filha, você é que sabe, Deus, esse texto é para você. Que coisa bonita. E me deu, gente, uma coisa, porque eu falei, Senhor, será que o Senhor está me mostrando que o reverendo, né, que vai ser meu sogro? E aí eu lembro, assim, mas o texto que falava que Maria guardava aquelas coisas no coração, né? Eu pensava assim, se isso vem de Deus, vai se cumprir. Não precisa falar para ninguém, né? Porque tem gente que fala, Deus profetizou que fulano vai... Não, tanto que você vê, vocês que eram meus amigos mais próximos, não sabiam. Eu guardei aquilo no coração, foi uma coisa muito forte e muito bonita. Mas aí veio o casamento de vocês, né? Que foi antes. Como é que... Vocês namoraram pouco tempo, né? Um ano. A gente começou a namorar, assim, apaixonados, porque também aconteceu uma coisa com a gente. Uma coisa linda era assim, gente. Tinha duas amigas muito queridas, a Meise e uma Sônia Lota. Era uma amigona, né? Uma pessoa tão querida que tinha na nossa mocidade. E elas eram assim ela também era muito coordenadora fortes. da recepção. Aí, ela era tão acolhedora. Tão acolhedora, gente. Eu, na época que eu conhecia a Sônia, eu dizia, gente, eu nunca vi uma pessoa igual. Ela era doce, acolhia, cuidava, amorosa. E ela e a Meise, elas cuidavam um pouco do Josué à distância. Nas viagens, a Sônia escrevia para o Josué, ele para ela, mas assim... Eram meio que mais umas cuidavam dele. Josué chegou, se converteu e continuou na Marinha ainda por um tempo. Isso, aí viajava. Vinha, ficava aqui um pouquinho e viajava. Várias buscas foram feitas no navio. Nas viagens. Aconteceu uma coisa incrível. A Meise e a Sônia conversando comigo, um dia falou assim, Emília, você precisa conhecer uma pessoa que tem na nossa mocidade, que ele é um querido, você precisa conhecer. Aí as duas falando, você vai gostar muito dele. Ele é uma pessoa querida. Gente, ela falou assim pra mim, olha, eu vou falar, ele já tem uma certa idade e ele quer casar. 23, ele já tem, então, imagina, a Mônica tinha 17, 16, mas aí ela fala, olha, ele já tem, e ele é formado, ele tem dinheiro, ele é oficial da Marinha, gente, assim pra mim, você vai gostar muito dele. Aí elas trouxeram uma fotozinha do Josué pra mim, ó, ele é esse. Vê só, eu falei, ai, que belezinha, uma gracinha, agradou e tal. Aí, gente, mas ele tava viajando e tal, e eu tava na igreja, normal. Aí, um dia, ele ia chegar, iam fazer uma recepção para ele na casa dessa senhora, Tererê, né, que era uma querida, que cuidava, trabalhava, ela tinha uma filha da nossa faixa de idade, e ela, Tererê, cuidava, muito jovem, vinha às reuniões, fazia lanche, ia para os retiros, cozinhava, uma querida. E aí ia ser uma recepção na casa dela, não sei o que, para a chegada dele, uns iam pegá-lo
no Rio, não sei, alguma coisa. Mas eu trabalhava, não podia ir. Mas minha irmã, que era da Mocidade com a gente, ela foi. Foi lá, porque todo mundo que queria ir da Mocidade podia ir, foram. Vocês sabem que quando a minha irmã voltou da reunião, ela passou no meu trabalho, do nada, e falou, olha, eu vim aqui te dizer que o moço que chegou, o Josué, ele é um querido mesmo. Ele é uma gracinha. Você, minha irmã, vai amar ele mesmo. Amar no sentido mais amplo, né? É uma pessoa querida, você vai gostar demais dele. Ele é um amor. Eu falei, ai, que bom, né? Eu falava, gente, coisa engraçada, me encomendando e tal. E realmente, quando nós nos conhecemos, houve uma coisa assim, muito boa. E a gente ficou, mas a gente ficou amigo um bom tempo. A gente saía junto, ele ia muito na minha casa, a gente ia ao cinema e tal. Eu até achava que estava demorando um pouquinho para alguma coisa acontecer. Tá me enrolando um pouquinho. Também. Mas aí logo a gente começou a namorar apaixonada. Minha mãe era apaixonada por ele. Apaixonada. Ela, ai, que coisa maravilhosa, não sei o quê. Minha mãe amava. Mas aí a gente começou a namorar com tanta força, assim, que sabe que à primeira vista, se não deu muito certo, o namoro acabou. Nós a nos gente sufocamos. Os dois, assim, talvez querendo, sei lá, muita cuidar muito, insegurança, sei muita... lá. O Josué, nas conversas que a gente antes, ele dizia da dificuldade que ele tinha de se relacionar e tal. E eu tinha tido um namorado antes também, umas coisas assim. Mas aí, a gente ficou uma coisa sufocante, a gente falou, não vai dar. Vamos nos separar mesmo. Nós ficamos 1 ano certinho, gente. Ano, amiga, foi tudo isso, 1 ano, separados? 1 ano, Mônica. Aquilo ali foi no fim do Era ano uma até o separação, outro. assim, um cuidando do outro. Meio... brigando, meio, às vezes, assim, sem estar namorando. E assim, mas eu não saí da igreja, ele também não, tinha espaço para nós dois. Ficamos e tal, mais um para lá, assim, mas sem namorar, Isso é um sem ponto nada. bom, hein, melhor? Vocês estão ouvindo, jovens, se tiver algum desajuste, Não saiam da igreja. Não sai É da uma coisa igreja. boa, isso foi, eu achava, sabe, tinha aquelas coisas, vinha uma pessoa dizia uma coisa, outra dizia outra, mas, né, Deus foi cuidando, tratando e ficou. Gente, mas assim, de uma forma linda, muito especial, depois daquele ano, nós estávamos numa reunião da Mocidade, um aniversário, que era até por São Francisco, ali perto da Casa da Amizade, eu não lembro o que era, mas por ali, aí nós estávamos e tal, e ele depois da reunião e tal, a gente estava ali, aí eu falei, você vai dizer, você pode dar uma carona? Aí ele me deu uma carona e a gente começou a conversar, gente, foi uma coisa muito bonita, que eu me sentia outra pessoa e ele era outra pessoa. A gente conversou de uma forma tão diferente, a gente se entendeu e entendeu o que era pra gente namorar, e nós voltamos a namorar e em 2 anos, menos um pouquinho, a gente namorou, aquela parte noivou e casou. E aí, assim, nos convidaram para ser para padrinhos. A princípio, a gente não estava namorando quando vocês convidaram. Então, eu teria outro par, vocês lembram disso? Não, e Theo teria outro. Mas aí, Deus fez depois, ali. logo no comecinho, vocês casaram em que mês? Fevereiro. 14 de fevereiro. Então deve ter sido mais ou menos um ano antes de 81. Aí eu sei que deram um jeito, depois que a gente começou a namorar, eu e Theo fomos padrinhos. Até, Mônica, que seja assim, o Theo era convidado e você, talvez, não sei, né? Aí juntou. O Ângelo também foi nosso padrinho. Essa Tererê foi nossa madrinha. Não sabia, com não Tônei. Olha, que hoje está na igreja. Muito legal. Doutor Romeu e Dona Lenzinha. Aquelas E aí a gente casou logo depois, 1 ano e pouco depois. Vocês casaram em fevereiro de 81 Vocês e a gente em juntos, outubro de 82. E aí, nossos padrinhos não poderiam deixar de ser era vocês muito dois. legal, muito também legal. O Ângelo, a Aldinha foi minha madrinha.